Oi, eu não sei o que eu faria se isso acontecesse comigo, mas enfim. Uma vez um menino chamado Kyle foi no drive-thru do McDonald's porque ele queria comer. E quando ele foi pedir, o atendente começou a ser muito grosso com ele, dar tipo foras nele. E aí o Kyle ficou boladão, né, tipo, amado, e começou a gritar com a pessoa. E aí o atendente falou, espera até você chegar na minha janela, que seria a próxima. Ele ficou meio com medo, mas ele foi, né? O que poderia acontecer, né? Quando ele chegou, o atendente tava com uma arma apontada pra ele e começou a disparar vários tiros. Só que ele acelerou e nenhum tiro pegou nele. Enfim, a polícia chegou lá, prendeu a pessoa, mas o cara só queria comer, sabe? E quase foi morto, de graça. O que vocês fariam na situação? Oi? Uma vez um cara tava se hospedando num hotel e ele pediu um quarto. E a moça falou, o seu quarto é o último no corredor, só não chega perto de um quarto que não tem número, não tem nada, não tenta abrir a porta, não chega perto daquele quarto. E ele falou, tá. Dormiu. No dia seguinte ele ficou um pouquinho curioso, até porque todo mundo ficaria. E resolveu olhar no buraco da fechadura. E quando ele olhou, tinha uma velhinha sentada. Ele achou estranho, mas voltou pro quarto. No dia seguinte ele foi lá de novo. Olhou na fechadura, só que ele só conseguiu ver, tipo, coisas vermelhas, tipo um vermelho assim. Não entendeu nada. E foi na recepcionista perguntar o que tinha acontecido naquele quarto que ninguém poderia chegar perto. E ela falou, então, alguns anos atrás o marido matou uma esposa lá dentro. E a gente trancou o quarto e nunca mais abriu. Só que todo mundo que se hospeda aqui no hotel fala que aquele quarto é meio que mal assombrado. E eles conseguem ouvir e ver o espírito da mulher. Só que tem uma coisa que é muito estranha. Todo mundo diz que o olho dela é completamente vermelho. Vocês entenderam o que eu entendi? Oi? Te pergunta como é que eu durmo? Olha aqui a bola se mexendo sozinha. Eu não durmo, não. Sozinha, mas vamos lá. Tinha um menino chamado Jake. Ele tava com a mãe dele no médico. Ele tava muito irritado porque ele odiava esperar. E tava começando a ficar assustado com uma pintura que tinha na frente dele. Era tipo de um velhinho. Toda vez que ele andava de um lado pro outro, ele falava que o velhinho ficava olhando pra ele. Só que a mãe dele falou que ele tava tipo, não. E aí o médico chamou a mãe dele e ele ficou sozinho na sala, com a pintura. Só que ele não queria admitir nem pra ele mesmo que ele tava com medo. Então ele falou tipo, não, vou olhar de perto. E ele foi e chegou muito perto da pintura. E ele viu que era muito real e tava muito esquisito. O negócio caiu ali atrás, mas tudo bem. E ele percebeu que, tipo, a mão do cara tava começando a chegar perto dele. Enfim, quando a mãe saiu do consultório, o Jake não tava mais lá. Procuraram ele em todos os lugares, não tava. E aí eles chamaram a polícia. E resumindo muito a história, na verdade não era um quadro. De fato, era um homem que tava sendo procurado pela polícia que sequestrava crianças. E sequestrou o Jake. Oi? Então, sempre tem algum professor que fica até mais tarde na escola. E esse professor tava muito tarde lá, e ele que ia fechar a escola. Na hora que ele tava indo fechar, ele viu que tinha algumas pessoas, tipo um grupo de meninos, no campo. E eles estavam meio que jogando futebol, tipo, tava meio que uma bola indo pro lado e pro outro. E ele resolveu falar com os meninos, né? Porque, enfim, vamos pra casa, né, amados? Já era tipo meia-noite. Ele falou, gente, vamos pra casa. E os meninos ignoraram ele. Continuaram jogando a bola. Aí, um dos meninos jogou a bola muito alto e caiu no pé do professor. A bola. Quando ele olhou, ele ficou pálido, gelado, não entendendo nada, porque ele percebeu que tava saindo sangue da suposta bola. E aí, quando ele virou, ele viu que, na verdade, era a cabeça de um menino. O que vocês fariam? Oi. Tinha uma menina que todo dia voltava, tipo, de trem do trabalho. Só que ela sempre voltava muito cansada, então ela sempre dormia. Teve um dia que ela tava sentada e o trem tava vazio, só tinha um cara muito longe dela. Tipo, ela aqui e ele lá. Enquanto ela tava dormindo, ela teve uma sensação muito esquisita. Quando ela abriu o olho, ela teve a sensação que o cara tinha se aproximado dela. Só que voltou a dormir, achou que ela tava imaginando. Passou um tempo, ela teve a mesma sensação. E quando ela abriu o olho, o cara tava mais perto ainda dela. Então ela fingiu que tava dormindo da próxima vez. Ela ficou só com o olhinho assim. E o cara ficou encarando ela. E ela percebeu que ele ficava sussurrando meio que pra ele, assim. Estranho. Ela ficou muito assustada e quando o trem parou, ela saiu correndo do trem. Com medo do cara. Quando ela virou, o cara tava com a mão e a cara assim, olhando pra ela, vendo ela sair. Essas histórias me dão medo de viver. Oi? Então, tinha um cara que tinha um filho de 6 anos, mais ou menos. E ele comprou um telefone novo, tava super animado com o telefone. E uma noite ele deixou o telefone, assim, jogado. E o filho perguntou se podia brincar com o telefone. E ele falou que se o filho não apagasse nenhuma mensagem, nem ligasse pra ninguém, podia. O filho concordou e subiu, foi pro quarto dele brincar com o telefone. Mais ou menos umas 10 horas da noite, o pai subiu pra ver como é que o filho tava no quarto. E ele viu que o filho dele, pra ele, tava, tipo, dormindo do lado da cama dele e o telefone jogado. Ele só achou que o menino tinha dormido, então ele pegou o telefone pra ver como é que tava, se o menino tinha apagado alguma coisa ou ligado pra alguém. E a única coisa que ele achou foi que o menino tinha tirado algumas fotos. E ele pensou, ai que fofo, meu filho tirou fotos com o meu telefone. E ele começou a ver as fotos. Só que, estranhamente, as fotos eram do menino jogado no chão. Tipo, como se alguém tivesse tirado. E aí ele ficou, tipo, super assustado. Essa foi a foto. E quando ele virou o menino, ele tava todo sangrando. E, infelizmente, não tinha mais como salvar ele, porque ele já tinha morrido. Oi? Então, um garoto de mais ou menos 17 anos estava em casa estudando. E os pais dele saíram pra jantar. Só os dois. Ele disse que ele tava com os fones de ouvido dele o tempo todo, não saiu do quarto e ficou de costas pra porta o tempo todo. Foi em 2016, by the way. Mas enfim, mais ou menos 11 horas da noite, ele ouve a mãe dele gritando, porque ela tinha chegado em casa falando, tipo, amado, o que é isso no chão? Ele não entendeu nada, desceu e viu que, tipo, o chão tava todo cheio de lama.
Lembrando que ele não tinha saído do quarto dele, né? E aí eles falaram, então alguém invadiu a nossa casa. Aí eles foram chamar a polícia. Não tinha nenhuma pegada, tipo, saindo da casa, só entrando. Então a pessoa ainda estaria dentro da casa. Procuraram tudo e não acharam ninguém dentro da casa, não tinha ninguém. Mas aí eles acharam um negócio muito esquisito em um dos quartos. Tinha uma mensagem, na verdade várias, desde as 8 da noite até as 10h49, escritas no chão. A primeira foi, eu tô te vendo. A segunda foi, você esqueceu de trancar sua porta. A terceira, você parece concentrado. A quarta foi, vira de costas. E as últimas 4 mensagens foram, olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim. E depois, nada mais. Enfim, medo. O cara tava observando ele esse tempo todo. Oi. Então, tinha uma menina que ela tinha um gato que tava, tipo, grávido. Um gato grávido não, uma gata grávida, né? E aí ela teve filhotinhos. Ela ficou super feliz. Um dia ela saiu, assim, pra ir pra escola. E quando ela voltou, os filhotinhos tinham sumido. E ela perguntou pra mãe, onde é que estão meus gatinhos? E ela falou, Deus levou eles. Passou um tempo, a gata teve mais filhotes. E a menina ficou super feliz de novo. E aí ela tava indo pra escola, só que ela esqueceu a merendeira, alguma coisa do tipo, e voltou. Quando ela voltou, ela viu o pai dela afogando os gatinhos num balde. Só que ela não falou nada. Quando ela voltou da escola, perguntou pra mãe, e a mãe falou a mesma coisa. Deus levou eles. Dias passaram, e a mãe pediu pra menininha tomar conta do irmão mais novo. Ele devia ter, sei lá, meses. Tomar conta dele enquanto ela ia sair pra atender o telefone, enquanto ele tava na banheira. E do nada, a mãe começou a ouvir muitos gritos. Quando ela chegou, ela viu o menino, tipo, debaixo d'água, e a menininha olhando pra ele. E ela perguntou, o que houve? E a menininha falou, ué, Deus levou ele. Um dia uma mulher acordou e começou a sair gritando pela rua. Alguém viu meu filho, alguém viu meu filho. Ela bateu na porta de cada um dos vizinhos dela, gritando se alguém tinha visto o filho dela. Todo mundo, não senhora, a gente não viu seu filho. Aí ela foi na polícia e gritou na cara do policial, policial, você viu meu filho? E ele falou, não senhora, mas a gente vai começar uma busca. E todo mundo começou a procurar, tanto os policiais quanto os vizinhos, todo mundo ficou louco atrás do menino. E ela gritando, alguém viu meu filho, alguém viu meu filho. Das 10 da manhã às 8 da noite, ela não parava de gritar onde é que estava o filho dela no meio da rua. E ela todo dia voltava na estação da polícia e falava, alguém viu meu filho? Ela repetia isso como um mantra. Até que um dia ela foi na polícia, perguntou de novo se alguém tinha visto o filho dela. E aí o policial falou, não senhora, quando a gente achar seu filho a gente vai te falar. E ela saiu com uma cara de choro até a hora que ela fechou a porta da polícia. Quando ela fechou a porta, ela sorriu e falou assim, parece que eu escondi bem o corpo dele. Oi! Na Coreia, quando alguém vai pro hospital, eles colocam meio que uma etiqueta branca no braço da pessoa, que tem a informação dela, o nome, idade e tudo. Normal, né? Mas quando o paciente morre, eles colocam uma vermelha em volta do braço, pra sinalizar que a pessoa tá morta, pra encaminhar lá pro setor do decretaria e afins. Tá, sabemos dessa parte, agora vamos pra história. Uma noite um médico ficou até mais tarde, e ele achava que ele tava sozinho no hospital. Ele tava no 5º andar e ele queria descer, então ele pediu o elevador. Quando ele entrou dentro do elevador, tinha uma mulher dentro do elevador. E eles foram descendo juntos. E eles conversaram normal, tipo, oi, tudo bom? O elevador parou em um dos andares e a porta abriu. Quando a porta abriu, ele viu um cara vindo. E ele ficou apertando muito rápido pra porta fechar. E a mulher olhou pra ele e falou, por que você não deixou o velhinho entrar? Era um velho. E ele falou, você não viu no braço dele? Ele tava com a tira vermelha. Tipo, ele tava morto. Aí ela olhou pra ele e falou assim, ué, igual essa aqui que eu tô?